Roma Antiga, Monarquia, professora Ieda Avênia. Roma Arcaica. A partir de pesquisas provenientes da interpretação dos dados literários e dos dados arqueológicos, os historiadores buscam reconstruir a vida na Roma Arcaica, e é consenso que o grupo fundamental para a organização política era a gens, gentes no plural. Cada gens era formada por um grupo de famílias vinculadas a um antepassado místico, do qual derivava o nome gentílico, nome que identificava os seus membros. Por exemplo, Aurélia, Fábia, Valéria, Cláudia, Júlia e etc. Cada gens possuía tumbas próprias e celebrava cultos privados, organizava sua própria defesa, inclusive porque seu núcleo se concentrava em determinado território. A família romana arcaica era uma entidade econômica e religiosa. O chefe da família, chamado pater-familias, em virtude de sua autoridade, exercia um poder juridicamente ilimitado sobre todas as pessoas que compunham a gens, a mulher, os filhos e os escravos, e também sobre o patrimônio familiar, legalmente reconhecido como pátria potestas. Era de sua competência a administração da propriedade familiar, o cultivo das terras, as questões jurídicas, como a punição de delitos cometidos por membros de sua família, assim como eram de sua responsabilidade os ritos religiosos familiares. Na vida política, seu domínio correspondia ao exercido pela aristocracia guerreira formada pelos representantes das famílias de maior prestígio. Sociedade romana. Outro aspecto importante da organização social de Roma primitiva é a divisão entre patrícios e plebeus. A tradição atribuía a Rômulo a criação de dois grupos que se tornariam rivais, sendo chamados de patrícios os descendentes dos primeiros senadores pátres nomeados por Rômulo. As origens da plebe são ainda mais obscuras do que as das gentes. Etimologicamente, este nome se liga à ideia de multidão. O termo plebes é o próximo do grego pletos, que tem esse sentido. Conhecemos muito pouco das origens da plebe, mas vários historiadores concordam que teria se constituído a partir da chegada de novos grupos humanos na urbis primitiva, apesar das barreiras impostas pelas gentes. Seriam os indivíduos proscritos da lenda, a quem Rômulo permitiu estabelecer-se em Roma. Cliente. As relações de clientela podem ser definidas, grosso modo, como um vínculo estabelecido entre indivíduos, um patrono e um cliente. A clientela romana passou por uma longa evolução, assumindo várias funções, mas podemos dizer que se tratava de uma instituição ligada a uma sociedade na qual as relações pessoais eram fundamentais. Buscar a proteção de um poderoso era essencial para sobreviver ou para ser reconhecido na comunidade e por ela protegido. Nessa representação, podemos verificar os quatro principais grupos sociais da Roma Antiga: os patrícios, que eram descendentes dos fundadores de Roma e seus descendentes, e eram os maiores proprietários de terra; os plebeus, homens livres que não possuíam direitos políticos, eram artesãos, comerciantes e pequenos proprietários de terra; os clientes, dependentes dos patrícios, que lhes davam proteção em troca de trabalho e de serviços, né, e também de votos nas eleições; e os escravos, prisioneiros de guerra e seus descendentes ou pessoas que não pagavam as suas dívidas. Monarquia. Após a fundação da cidade, no século VIII a.C., as primeiras instituições políticas se organizavam em forma de monarquia, surgindo a civitas, a estrutura estatal da cidade. A tradição, como você já viu, refere-se à existência de um rei, o rex, desde os tempos mais remotos. É indiscutível a existência da monarquia romana, mas há também um relato lendário sobre os 7 reis de Roma, uma série de 4 reis latinos e sabinos caracterizados por seu respeito às gentes. São eles Rômulo, Tito Tácio, Anco, Malho e Numa Pompílio. E em seguida, 3 reis etruscos, cujo poder absoluto se coaduna com as tiranias que predominaram no século VI a.C., em toda a bacia do Mediterrâneo: Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio o Soberbo. Da lista dos 7 reis lendários de Roma, Rômulo surge como fundador,
O legislador que dotou a cidade de leis, criou o Senado e dividiu a população em cúrias, do latim curia, reunião de homens a partir da organização das gentes. Outros reis surgem como fundadores de instituições fundamentais da cidade, como Numa Pompílio, que teria realizado a organização religiosa. Nessa imagem, temos a representação da formação da monarquia romana. Os indivíduos reunidos, né, o conjunto de gens, né, e essas gens dando origem ao Estado monárquico. Né, e, e esse poder, né, ligado também à questão da posse de terras e o desenvolvimento da força guerreira. Lembrando que monarquia, mona quer dizer um e arquia quer dizer governo, o governo de uma pessoa. Essas monarquias podem ser hereditárias, como a gente tem na época moderna e medieval, podem ser também eletivas, como no caso aqui desse período estudado. Nessa representação, temos a estrutura de funcionamento do regime monárquico. O rei, enquanto figura central, no topo da hierarquia, auxiliado por duas principais instituições. A primeira, o Senado, que constituía um conselho de anciãos que davam conselhos e indicavam reis, e era formado por patrícios, essas famílias donas de terra. E o outro, a Comitia Curiata, a Assembleia de Representantes de Famílias Livres, que aprovava ou rejeitava a indicação dos reis. É importante ressaltar que o poder real em Roma não era hereditário. A escolha do novo rei cabia aos senadores que indicavam um nome a quem a Assembleia das Cúrias conferia o poder supremo. Assim, existiam três tribos, Tites, Râmines e Luceres, que constituíam a base para o recrutamento do exército da cidade primitiva. As tribos eram subdivididas em cúrias, sendo 10 para cada tribo. As 30 cúrias eram centros da vida religiosa, com os cultos aos seus próprios deuses. As cúrias eram a base do recrutamento da centúria, em latim, reunião de 100 homens, unidade do exército. No reinado de Sérvio Túlio, foi introduzido o censo e dividiu a população em 5 classes censitárias de acordo com a fortuna. Essa divisão tinha um importante papel do ponto de vista militar, político e tributário. Os direitos políticos eram também desiguais. A nova Assembleia do Povo, Comitia Centuriata, tinha as características de uma assembleia de cidadãos armados. Nos Comitia Centuriata, o voto não era computado por indivíduo, mas por centúria. O sistema de votação dava aos cidadãos mais ricos a maioria dos votos, pois a primeira classe fornecia a maior parte das centúrias. 93, num total de 197 centúrias. Outra medida atribuída a Sérvio Túlio foi a criação de 4 tribos urbanas em que Roma foi dividida: a Suburana, a Esquilina, a Colina e a Palatina, correspondendo às regiões da cidade. Mais tarde, conforme novas terras foram conquistadas, acrescentaram-se outras tribos chamadas de rústicas, de rus, campo em latim, criadas no território em torno da cidade. Cada cidadão era inscrito em uma dessas tribos. O primeiro rei etrusco teria sido Tarquínio Prisco. Seu sucessor, Sérvio Túlio, cercou Roma com uma muralha e a dividiu em classes censitárias, isto é, baseadas no censo. Seu genro, Tarquínio Soberbo, o destronou e governou despoticamente. Foi o construtor do sistema de drenagem de água e escoamento do esgoto do Fórum, originalmente um pântano, e quase terminou a construção de um templo no Capitólio, dedicado à tríade constituída por Júpiter, Juno e Minerva. A tradição reza que foi expulso em 509 a.C., marcando o término da dominação etrusca e da realeza em Roma. No início do século VI, a monarquia foi abolida e uma nova forma de governo foi instaurada, a República. Segundo a tradição, um sobrinho de Tarquínio Soberbo teria estuprado uma jovem matrona, Lucrécia, que por isso suicidou-se. Um aristocrata chamado Lúcio Júnior Bruto liderou uma revolta do povo romano que, indignado com a violência cometida contra uma mulher romana, expulsou o rei etrusco, abolindo a realeza em Roma. Este teria sido o início da República, na qual o rei foi substituído por 2 magistrados eleitos anualmente e chamados de cônsules. Se a história de Lucrécia pode ser verdadeira e pode ter funcionado como um bom motivo para a rebelião contra os Tarquínios, o fim da monarquia romana provavelmente não ocorreu devido a um único ato revolucionário, mas sim à complexa situação da Península Itálica envolvendo as cidades etruscas, latinas e gregas.
O ano de 509 a.C., ou melhor dizendo, o início do século VI, marcou uma mudança de regime, como se verificou igualmente nas cidades etruscas, nas quais grandes famílias, exercendo seu poder, substituíram o rei por um colégio de magistrados, que provavelmente foram chamados de pretores e somente mais tarde de cônsules. As funções religiosas, que não puderam ser eliminadas, foram transferidas para o rei Rex Sacrorum, que se tornou um magistrado ligado às questões religiosas no novo regime.